A gente fala sobre tráfico de pessoas, a primeira questão emblemática que vem à nossa mente, especialmente numa pessoa que investiga, é a questão da prova, né? E sempre quando falo em prova, para mim, eu fico indagando, prova válida, prova válida. Porque num delito de tráfico internacional de pessoas, você tem inúmeras variáveis que não contribuem para a solução do caso, né? A doutrina Alberto Silva Franco diz que o crime de tráfico internacional de pessoa é um crime eminentemente formal, ou seja, a simples saída da pessoa do território nacional com o fim de exercer a prostituição configuraria o delito, né? O professor Guilherme de Souza Nucci, ao lado de Rogério Greco Filho, diz o seguinte: não, olha, não é bem assim. O crime de tráfico internacional de pessoas, na verdade, é um crime material. Então, para que ele se configure, é necessário que a pessoa vítima realmente sofra exploração no país de destino, né? Mas seja qual for a corrente que você adote, materialista ou formalista, é uma condição sine qua non para a configuração do crime que a vítima saia do território nacional, né? Isso assume uma grande importância porque, em qualquer canto do país, né, o modus operandi é sempre o mesmo. O que nós temos de diferença, por exemplo, em relação à região centro-oeste ou em relação à região sudeste, é que o destino dessas pessoas que são exploradas são geralmente países da Europa, né? Na região norte, as pessoas vítimas do tráfico de pessoas são destinadas a países como a Venezuela. E na região sul, né, nós temos também diversidade de rotas aí para os países vizinhos. Mas o modus operandi continua sendo o mesmo, né? Nós temos divergências culturais, econômicas e linguísticas com os países de destino para onde essas meninas, em geral, são mulheres, né, que são exploradas. Isso dificulta na obtenção da prova. Diferença de fuso horário. O senhor sabe que a Polícia Federal ela tem uma tradição, e isso é importante para as investigações no momento de cumprimento dos mandados de busca e de prisão. Nós procuramos cumprir todos os mandados de busca e prisão ao mesmo tempo. Porque se você prende um indivíduo que é de uma organização em Goiás, por exemplo, e o mesmo indivíduo da organização continua solto em Porto Alegre, é bem provável que ele destrua as provas antes de ter um mandado de busca cumprido na sua residência. Acontece nas investigações de tráfico de pessoas. Diferença de fuso horário. Olha só. Países clientes, países de destino dessas vítimas exploradas na região centro-oeste e na região sudeste, Suíça, Portugal, Espanha, são os nossos maiores clientes para onde essas meninas vão. Nós temos aí uma diferença de fuso horário, geralmente 5 horas. No horário de verão, essa diferença cai para 3 horas, né? Tivemos um caso de uma investigação no estado de Goiás, onde nós cumprimos o mandado de busca às 6 horas da manhã, na casa de um aliciador, né? de uma aliciadora, e a polícia da Espanha, o Corpo Nacional de Polícia, cumpriu o mandado às 23 horas do dia anterior, que era quando a boate estava funcionando, né? Imediatamente, ele passou uma ligação para o celular dela: olha, destrói as provas, queima tudo aí, apaga todos os HDs, porque a polícia está aqui, provavelmente a Polícia Federal vai na sua casa, né? Então, você já tem mais uma dificuldade de fuso horário. Diferença de legislação. Os países que nós cooperamos muito, que é a Suíça, né, para você ter uma ideia, que são 27 cantões, cada um mais autônomo em relação aos estados brasileiros, né, cada um com um código de processo penal diferente. Então, você imagina, você obter prova em um país onde você tem em cada cantão um código de processo, uma legislação processual diferente que tem que ser observada no fornecimento dessa prova. E a ausência de colaboração das vítimas, né? Realmente, a vítima do tráfico de pessoas está tão espoliada, né, ela já perdeu tanto a autoestima, que ela não se vê como vítima, né? Na verdade, quando você desbarata uma organização criminosa, não raro, a polícia e o Ministério Público são vistos como indivíduos que estão emperrando o trabalho delas, né? Eu estive, no ano de 2010, com a polícia da Polônia, da Ucrânia e da Bielorrússia, né, para uma troca de experiências investigativas no combate ao tráfico de pessoas, né? E esses 2 slides estão assim, esse outro está em inglês, porque não são meus, são da polícia da Polônia, né?
E eles citavam para a gente uma das principais dificuldades que eu cito aqui, que eu reproduzo aqui na investigação de tráfico de pessoas, que é a frequência, não raro, de juízes, promotores e policiais nos bordéis fazendo uso dessas pessoas traficadas. Então, é só uma questão que eu coloco, que eu deixo aqui para fins de reflexão. Quando a gente procura a prova, a Polícia Federal tem muito utilizado interceptação telefônica. E aqui eu quero ter liberdade para ter uma conversa bem tranquila, porque depois do que fizeram com a Operação Satyagraha, ou seja, banalizaram a prova da interceptação telefônica e jogaram na mídia aí, tudo que se faz numa interceptação telefônica, eu, nas minhas investigações, senti um decréscimo não menor que 70% na efetividade dessa prova. Aí daí você tem que começar a procurar outros métodos de obtenção de prova. Especial nos delitos de tráfico de pessoas, seria o quê? A filmagem dos embarques das vítimas, medidas de cooperação internacional, e aqui está a grande menina dos olhos azuis, da Polícia Federal no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Porque até a Convenção de Palermo, quais as formas de cooperação que nós conhecíamos, as formas de cooperação internacional com o judiciário? Cartas rogatórias, pedido de homologação de sentença estrangeira, pedido de extradição. A Convenção de Palermo trouxe o auxílio direto em cooperação jurídica internacional, que tem sido muito utilizado nessas investigações de tráfico de pessoas. Então, olha só, o que é o pedido de auxílio direto? Você vai olhar lá na Convenção de Palermo, e o DRCI, que é o departamento no Ministério da Justiça encarregado de fazer o trânsito desses pedidos, ele traz algumas especificidades que facilitam a obtenção da prova, que são pedidos de diligência no exterior para o fim de tráfico de pessoas. Primeiro, você prescinde de uma tradução juramentada. A tradução tem que ser feita, mas não na carta rogatória, como você tem que mandar um pedido de tradução juramentada. Uma interlocução direta entre as autoridades centrais. O Protocolo de Palermo veio e diz o seguinte: olha, pedido de auxílio direto não precisa passar necessariamente pelo Judiciário. O Ministério Público, que é o titular do pedido de auxílio direto, e o DRCI estendeu para as autoridades policiais federais recentemente, você pode mandar um pedido entre autoridades centrais. A autoridade central no Brasil é o DRCI, que é um departamento dentro do Ministério da Justiça, pede para a autoridade central no país de destino. Nós, da Polícia Federal, em tráfico de pessoas, já conseguimos cumprir um pedido de diligência em país estrangeiro no prazo de 15 dias, em que uma carta rogatória você demoraria no mínimo 8 meses a 1 ano para se cumprir. E que diligências que são essas aí, solicitadas no país estrangeiro? Você pode solicitar, por exemplo, a polícia de lá que realize um mandado de busca na boate, onde essas meninas estão sendo exploradas. Lá você vai obter controle de clientes dessas meninas, valores que elas têm que repassar para o proprietário da boate. Tudo isso aí ratifica a ideia de tráfico e que essas meninas estão sendo enviadas para fins de exploração sexual. Bom, deslocamento de policiais aos países de destino. Nós temos uma tradição, nós já criamos na Polícia Federal o seguinte: vamos deflagrar uma operação, então você manda 2 policiais federais do Brasil para o país de destino, Argentina, Suíça, Espanha, e vem 2 policiais de lá para cá. Por que isso? Porque esses policiais, o senhor sabe que a testemunha é prova sensitiva, é prova de ver e de ouvir, não é de ouvir dizer. Então, os policiais, uma vez nos países de destino, eles não são policiais, mas eles servem como observadores. Então, quando a polícia está cumprindo aqueles mandados de busca lá na Espanha, os policiais federais estão lá, estão vendo que aquelas meninas foram exploradas, estão vendo os controles na boate, e uma vez no Brasil de volta, arrolados pelo Ministério Público, eles depõem sobre o que ouviram no país de destino. Então, é uma forma interessante de se buscar a prova também.
Busca e apreensão. Pessoal, olha só, vai cumprir o mandado de busca, tem que pedir o mandado de busca, obviamente, na casa do aliciador e na boate. Lá você vai encontrar book dessas meninas, comprovante de remessa de valores do exterior para pagar as passagens, né? Conta telefônica com ligação para o local onde essas meninas vão ser exploradas. Tudo isso aí prova o elo de ligação na organização no país de envio e no país de destino. Isso aí é uma ata de vigilância do Corpo Nacional de Polícia, da Polícia Espanhola, né? O que aconteceu foi que as vítimas foram enviadas, chegaram na Espanha, nós fizemos um pedido imediato para que elas fossem acompanhadas até a boate do país de destino. Porque, veja bem, não interessa à Polícia Federal também realizar um flagrante na saída, né, no aeroporto internacional, porque as decisões jurisprudenciais têm entendido o seguinte: a partir do momento que se realizou o check-in no aeroporto ou na estação de saída, há já uma tentativa de crime. Esse crime vai se consumar depois que ocorreu a saída da vítima do território nacional. Nós tivemos um caso em 2004 na Polícia Federal, no estado de Goiás, em que nós realizamos o flagrante, né? A aliciadora estava junto, ela foi presa, mas 6 meses depois nós começamos a captar interceptações telefônicas do mesmo aliciador do país de destino, cooptando vítimas através de outros aliciadores no Brasil para enviá-los à Espanha. Então, quer dizer, a organização criminosa não interessa você quebrar a perna dela só em um país, você tem que quebrar em todos os países. Daí a necessidade dessa estreita cooperação internacional. Então, a gente deixa algumas vítimas embarcarem, né, faz o contato com a polícia do país de destino, a polícia começa a produzir provas, instaura sua investigação também lá, e quando as provas estão maduras em todos os lados, aí sim se deflagra a operação. Bom, aqui tem uma decisão do TRF da primeira região, né, justamente corroborando uma prova que foi produzida, né, na Espanha e em Portugal, quando do embarque dessas meninas. Então, um trecho dela diz o seguinte: além dos documentos emitidos pelas embaixadas de Portugal e Espanha, que dão conta que este tem ligações com a rede de prostituição na Península Ibérica, além de constatar ser ele gerente de várias boates. Porque essas atas de vigilância, elas são o quê? Elas são provas? Elas não são provas. São documentos que foram produzidos pela polícia estrangeira, vieram para o inquérito sem qualquer forma de ratificação, né? Mas as decisões judiciais têm entendido que essas provas, uma vez que estejam no mesmo sentido daquelas que foram produzidas na investigação, interceptação telefônica, buscas, elas são válidas para provar o elo de ligação da quadrilha.